Olá, seja bem-vindo ao canal do Ateliê Vita Colorida. Eu sou a Vivi De Gasperi e a peça que eu trouxe hoje é esse cesto bolsinha. Esta peça eu ensinei na Mega Artesanal 2019 no stand Estojos do Bem. É uma bolsinha muito prática que se transforma num cestinho. Então, olha só que legal! Essa peça não é criação minha. O que você vai aprender nesta aula é a minha forma de fazer com as minhas medidas. Então, se você não foi à Mega Artesanal ou não teve chance de participar das oficinas, agora é a hora de aprender. Aproveita para deixar o seu joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Convido você também a se inscrever na minha lista VIP do Messenger, o link está aqui na descrição do vídeo, e ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos para a aula! Para fazer essa peça, você tem duas opções de estruturação. Eu vou usar aqui tricoline 100% algodão, tanto para o tecido principal como para o forro. E o meu tecido principal eu estou estruturando, encorpando com uma manta R2 gramatura 100. Você pode usar também a manta R1. Ela é mais macia e a princípio a sua peça vai ficar um pouco mais maleável. A manta R2 ela também vai ficar mais macia, mais molinha, conforme o uso, conforme o manuseio da peça. Uma outra forma de você estruturar a peça e economizar no material é utilizar tecido principal sem estrutura nenhuma. E para o forro, em vez de você usar o tecido tricoline 100% algodão, você pode usar um nylon dublado, também conhecido como acoplado. O nylon dublado é um nylon bem fininho que vem estruturado numa espuminha. Então, se você for substituir o seu forro pelo nylon dublado, você já vai usar o nylon como forro e também como estrutura. Então, não há necessidade de colocar manta no seu tecido principal. Foi assim que eu ensinei a peça lá na Mega Artesanal, usando o nylon dublado no forro. Porém, essa peça aqui eu optei em fazer com a manta e o forro em tecido. Para o tecido, você vai cortar, então, 33 por 27 de altura, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. O tecido principal eu já colei aqui na manta, porque a manta R2 tem resina, então é só passar a ferro. Para fazer a caixinha de leite, eu já fiz a marcação aqui na parte de baixo, com a medida de 4,5, então é um quadrado de 4,5. E esse quadradinho nós vamos cortar antes de iniciar a costura. Aqui no tecido do forro dá para visualizar melhor o quadradinho de 4,5 que eu já fiz. E eu preciso fazer nos 4 tecidos. Aqui no forro eu já posso recortar. Caixinha de leite recortada. No tecido principal, antes de recortar a caixinha de leite, eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta, lembrando que eu preciso passar aqui por dentro de onde eu vou cortar a caixinha de leite. Então, essa costurinha vem, faz a volta, vem, faz a volta. E aí, então, eu posso recortar a caixinha de leite e todo esse excesso de manta. Eu preciso ainda fazer os passantes da alça. Então, eu vou cortar 21 por 13, corto 2 vezes essa medida. E aí, eu vou dobrar ao meio, ficando com 6,5 por 21. E passo a ferro para vincar a dobra. Preciso também de uma alça de algodão ou de poliéster, fica a seu gosto, com 3 centímetros de largura. E o comprimento eu preciso de pelo menos 66 centímetros. Vamos começar então preparando os passantes. Já estou com o meu tecido dobrado ao meio e vincado. O que eu preciso fazer é apenas fechar a costura lateral. Esta parte aqui vai ficar aberta. Aqui a mesma coisa. Faço essa costurinha com um pé de máquina e dou retrocesso no início e no final. Costurinhas laterais fechadas. Aqui onde eu tenho a dobra, eu vou fazer um chanfro na bordinha, tirando esse excesso de margem de costura. Agora eu já posso desvirar. Empurro bem os cantinhos, estico bem as costuras e vou passar a ferro para assentar bem as costuras e os vincos. Pronto, o porta-alças já está passado. Agora eu vou encontrar o meio e já vou adiantar essa etapa
dando um pique aqui. Atenção que é nessa parte onde não tem costura, ó, onde está aberto. Dou um piquezinho e a mesma coisa nessa outra parte aqui. Agora eu vou reservar. Vou pegar o tecido principal que está com a manta, vou posicionar direito com direito. Você pode prender com alfinete ou com clipe se você desejar. E vamos passar a costurinha fechando as laterais. Então eu venho daqui até aqui, retrocesso no início e no final. Outra lateral, retrocesso no início e no final. E vou fechar o fundo aqui também. Retrocesso no início e no final. No meu forro, eu vou fazer a mesma coisa. Posicionar direito com direito, fechar as laterais, sempre com a margem de costura de um pé de máquina. E aqui no fundo eu também vou fechar, só que a diferença aqui é que eu vou deixar uma abertura no fundo do forro para poder desvirar a peça. Então, eu vou costurar um pedacinho, uns 5 centímetros, mais uns 5 centímetros aqui, e deixo essa abertura no meio. Com o tecido principal e o forro costurados da mesma maneira, eu vou agora costurar a caixinha de leite. Coloco a minha mão aqui por dentro, abro e vou encontrar costura com costura. É importante que você alinhe direitinho os tecidos e você pode tanto abrir as costuras dos dois lados ou tombar a costura uma para cada lado, para distribuir esse volume da margem de costura. Essa costura eu também vou fazer com margem de um pé de máquina e vou dar retrocesso no início e no final. Prontinho. Este lado já está costurado, deste outro lado eu vou fazer da mesma maneira. Na parte do forro, vou fazer a mesma coisa, fechando as caixinhas de leite. Todas as caixinhas de leite já fechadas. O forro eu vou reservar um pouquinho e vou desvirar essa parte principal. Agora é hora de costurar os passantes da alça. Então, aqui nós já demos o pique para encontrar o meio e vamos posicionar esse passante na lateral. Então, encontro o pique na costura lateral, sendo que esta parte aqui do pique é a parte que está aberta. Alinho o pique com costura, prendo com o alfinete e eu vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, somente para prender esse passante à peça. Deste outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Feito! As duas partes já estão fixas no tecido principal. Agora eu preciso do meu forro, eu vou vestir o tecido principal com o forro, então vai ficar direito com direito. E esses passantes continuam voltados para baixo. Começo sempre prendendo pelas costuras laterais, encontro costura com costura. Depois eu prendo a outra lateral, costura com costura. E agora sim eu venho distribuindo as outras partes e posso prender conforme eu sentir necessidade. Neste momento eu vou passar a costura em toda a volta, fechando esta boca. Como a minha máquina não tem braço livre, eu vou passar a costura aqui por dentro, com uma margem de costura de um pé de máquina. Se a sua máquina tiver braço livre, é só você inserir a peça no braço da máquina e fazer a costura em torno do braço da máquina, costurando aqui por fora. Já posso desvirar a bolsa por essa abertura que eu deixei no forro. Neste momento eu já posso fechar essa abertura, colocando o tecidinho para dentro, passando a ferro e passando uma costurinha bem rente na bordinha. Ou, se você preferir, você pode fechar com pontinhos invisíveis à mão. Fechada essa abertura, vou colocar o forro lá para dentro. Agora é o momento de eu ajeitar, colocar o forro bem certinho lá para dentro e vou prendendo com clips ou alfinetes. Preciso passar uma costura, um pesponto de acabamento nesta volta toda. Posso utilizar a margem de um pé de máquina aqui para passar esse pesponto. O que é importante você atentar nessa etapa da costura? Todas as vezes que nós passarmos a costura aqui sobre esta borda do passante, nós precisamos dar retrocesso aqui.
uma, duas, três vezes, um retrocesso bem reforçadinho, e então eu posso continuar a minha costura. Cheguei na outra borda do passante, dou retrocesso novamente nesta parte de junção e continuo a minha costura. Novamente aqui na borda do passante, retrocesso reforçado até terminar minha costura. Por que eu preciso desse reforço de costura nessas partes? Porque aqui vai ser exatamente onde nós vamos puxar a alça para fechar essa bolsinha. E toda vez que a gente puxar a alça, esta costura aqui vai ser tensionada. Se tivermos uma costura fraca, passando uma vez só, o ponto pode estourar. Então, lembre-se sempre de reforçar a costura aqui nessas partes. Novamente, se a sua máquina tem braço livre, você vai inserir no braço da máquina e fazer a costura aqui por fora. Então, você consegue ver direitinho onde você tem que dar o retrocesso nessas partes do passante. Neste caso aqui, eu não quero costurar por dentro, porque eu não consigo ver o lugar que eu tenho que dar retrocesso, e também porque eu gosto de costurar pela parte do tecido que está estruturado. Sendo assim, no meu caso, que eu não tenho braço livre, vou desvirar a peça para poder costurar pelo lado direito. Olha aí a costura de pesponto feita e sempre reforçada nessas partes. Já estamos quase finalizando. A última costura que eu preciso fazer aqui agora é prender a parte de baixo dos passantes, que ainda estão soltos. Essa costura ela vai ser presa juntando todas as partes, o passante, o tecido principal e o forro. Então é importante que eu prenda agora com o alfinete, prestando atenção se o meu forro está lisinho. Olha, coloquei vários alfinetes para que principalmente o forro não saia do lugar, não faça preguinhas nem rugas. Essa costura que eu vou fazer agora, ela vai ser feita apenas nos passantes. Então, eu vou começar com retrocesso, fazer toda a costura e terminar com retrocesso no final do passante. A mesma coisa desse outro lado. Você pode fazer a costura mais na bordinha ou até mesmo com um pé de máquina desta borda de baixo aqui, desde que você tenha uma largura suficiente para passar a alça com folga. Aqui para mim, como a minha margem de costura é de meio centímetro, eu tenho folga suficiente, então eu posso fazer essa costura de baixo com um pé de máquina também, que vai ser tranquilo. Novamente, utilize o braço livre da sua máquina para fazer essa costura por fora. Eu vou desvirar porque eu preciso costurar pelo lado de dentro. Costurinha feita, os passantes já estão presos. Agora é o momento de colocar a alça. Vou utilizar um alfinete de segurança para prender na minha alça e poder passá-la. Tome cuidado para não torcer a sua alça. Com a alça passada, verifico se ela não está torcida em nenhuma parte. E então é importante que essa alça esteja esticada. Você não deve estar com nenhuma parte do cestinho repuxado dessa forma. É preciso que estejamos com a alça esticadinha. Com a alça toda esticada na volta, nós vamos sobrepor esta sobra sem deixar excesso de alça e sem franzir o cestinho. Vou prender para travar e essa alça não sair da posição. Uma vez que eu prendi essa sobreposição de alças, eu posso puxar, porque agora eu vou fazer a costura para prender essas duas partes aqui. Eu posso fazer um quadrado e passar a costura em X para reforçar esta união da alça. Se tiver um excesso muito grande, você pode cortar um pouco. Lembrando que essa costura você não precisa fazer super caprichada e alinhadinha, porque nós vamos agora esconder essa emenda. A minha costura está aqui e eu quero trazê-la aqui, bem na lateral do cestinho. Então é só eu puxar. Olha, já está aqui, eu já estou sentindo
que a emenda está aqui na lateral. Sendo assim, eu seguro e estico as outras partes, para que a alça fique distribuída de forma correta por todo o cesto. As últimas costuras que vamos fazer aqui é uma costura de travamento. Vamos travar essa alça nas laterais, costurando de costura a costura na vertical. Retrocesso no início, retrocesso no final. Lembre-se de manter sempre esticado, porque do outro lado eu também preciso fazer essa mesma costura para travar a alça. Prontinho, costurinha feita em cada lateral. O cesto bolsinha está pronto. Eu quero te ensinar um truquezinho, uma maneira mais fácil de fechar esta bolsinha quando você quiser usá-la como bolsinha. Então, pegue as alças com uma das suas mãos e com a outra mão você vem com o dedo e empurra o tecido para as laterais. E assim você consegue franzir mais facilmente. Então, para essa peça, não é indicado que você utilize uma estrutura muito grossa, muito firme, muito dura, porque senão você não consegue esse efeito de franzido nas bordinhas da bolsa. A partir desse modelinho, você pode fazer alteração de tamanho, pode colocar botãozinho de fechamento, pode fazer bolsinhos internos, usar a criatividade. É uma peça bem fofinha e bem fácil de fazer, não é mesmo? Me conte nos comentários o que você achou e eu espero ver as fotos da sua peça lá no grupo Vita Colorita Costura Criativa no Facebook. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser!